Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para narrar uma história macabra. O caso da família Eard. Nossa história repete a história bíblica do primeiro crime na Terra, como o livro de Gênesis declara. E Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Isso ocorreu depois que Caim havia sacrificado ao Todo-Poderoso os frutos da terra e Abel os primogênitos dos cordeiros. Para a decepção do homem mais velho, Deus aceitou o sacrifício do mais jovem e rejeitou seus presentes. Movido por ciúmes egoístas, Caim chamou Abel para o campo e lá tirou sua vida. Mas, infelizmente, mesmo no mundo moderno, por causa de ciúmes doentios, o irmão mais velho pode tirar a vida do mais novo. O desaparecimento misterioso. O final de junho de 2010 foi muito difícil para a família de Donna e Samuel Eard. Seu filho de 19 anos, Sean, estava desaparecido. Na noite anterior, Sean havia brigado com seu irmão mais velho Stanley e saído de casa batendo a porta. Sean nunca havia se permitido sair de casa por longos períodos sem seu telefone ou informar sua mãe. Tarde naquela noite, toda a família estava alarmada com o desaparecimento do jovem, mas oficialmente a busca pelo rapaz começou apenas 24 horas depois. Avisos de pessoa desaparecida com fotos do sorridente Sean de cabelos loiros foram afixados em todas as estações, supermercados e ao longo das ruas. Mas mesmo após 2 dias de busca, não havia resultados. A polícia estava de mãos atadas enquanto continuavam sua busca por mais de 2 dias. Sean Paul Eard estava oficialmente desaparecida. Parentes, conhecidos e alguns amigos formaram uma equipe de ativistas que dia e noite vasculharam estabelecimentos locais, entrevistaram transeuntes aleatórios e reconstruíram minuto a minuto a rota do rapaz naquela noite. A polícia, sem interromper a busca, começou a olhar mais de perto para os hábitos e ritmo da família Eard, para reconstruir a sequência de eventos que levaram ao desaparecimento de Sean. Uma família aparentemente perfeita. Donna e Samuel Eard, casados com um histórico de relacionamentos familiares, tinham 6 filhos adultos de casamentos anteriores. Depois de experimentar dificuldades e contratempos em suas primeiras uniões, eles encontraram seu porto seguro na companhia um do outro e se estabeleceram em San Diego, Califórnia. Eles alugaram uma casa grande e de bom tamanho para a família e frequentavam a igreja local nos fins de semana sem falta. A família era devota e vivia um estilo de vida tranquilo e pouco sociável. Alguns anos após a família se mudar, eles tiveram um filho, Stanley, e 2 anos depois, um segundo filho, Sean. Donna se dedicou totalmente ao lar e à criação de seus filhos. Então os irmãos cresceram com amor e cuidado. Ambos frequentavam uma boa escola local e nos fins de semana, sem falta, toda a família participava das atividades da igreja. Os filhos mais velhos, tendo atingido a maioridade, voaram do ninho dos pais por todo o continente para iniciar suas próprias famílias. Mas a família Eard era amigável. Eles mantinham contato regularmente uns com os outros, se telefonavam e passavam todos os feriados familiares juntos. Irmãos diferentes, destinos entrelaçados. Sean era um menino simples e divertido. Ele tinha uma aparência brilhante, carisma e perspicácia que atraía as pessoas como um ímã. Ele sabia ouvir e ter empatia, então fazia amizades muito facilmente. Stanley, ao contrário, tinha um caráter mais reservado e desconfiava de tudo que era novo. Ele era tímido, então socializar com as pessoas era muito mais difícil para ele do que para seu irmão. Eles tinham um grupo comum de amigos e colegas de classe, apesar da diferença de idade. Juntos, os irmãos eram como um só, ajudando um ao outro e sempre cuidando um do outro. Os meninos cresceram bem educados e estudavam muito bem. Eles sempre tiveram um relacionamento confiante e amigável um com o outro. Pequenas brincadeiras, um sobre o outro, eram aceitas com humor pelos pais. O respeito era valorizado acima de tudo na família. Donna e Samuel criaram seus filhos desde a infância com fé em Deus e de acordo com as leis de Deus. A vida da família Eard fluía à sua maneira. À medida que os irmãos cresciam, seus interesses imperceptivelmente se tornaram completamente opostos. O mais novo, Sean,
Tocava em uma banda de música, e o mais velho, Stanley, se interessou por artes marciais. A vida de cada jovem rapaz era cheia de impressões e emoções vividas, que eles compartilhavam com a família nas noites. Sean sempre se destacou. Suas histórias sobre música, amigos e planos futuros ocupavam a maior parte do tempo da noite, quando a família se reunia antes do jantar e compartilhava as emoções do dia. Todos ouviam Sean. Não havia tempo para Stanley. Nem parecia que ele tinha muito para compartilhar. Nenhum plano grandioso para o futuro, nenhuma história emocionante, nem mesmo histórias de amigos para chamar a atenção. Então Stanley humildemente ouvia as histórias de seu irmão. O primeiro amor e a semente do ciúme. Em uma dessas noites, Sean contou à sua família que havia conhecido uma garota vizinha, Mary Jane. Uma jovem frágil com olhos castanhos brilhantes e longos cabelos loiros que deixou Sean em êxtase. Através da janela aberta da casa onde a garota morava, ele ouviu um piano mágico tocando. Como se estivesse hipnotizado, ele foi até os sons cativantes da música e entrou na casa sem bater. A autoconfiança em seu próprio charme permitiu que Sean saísse de uma situação tão engraçada com dignidade e conhecesse habilmente a garota de quem gostava. Ela era alguns anos mais velha que Sean, mas isso não os impediu de manter um relacionamento amigável. A alma da companhia, Sean frequentemente organizava piqueniques onde Mary Jane era convidada. Eles caminhavam muito, visitavam parques e mirantes. O romance adolescente em ascensão foi interrompido pela injusta realidade do mundo adulto. Uma mudança que mudou tudo. A família Erd recebeu a triste notícia da doença da mãe idosa de Donna, a avó de Sean e Stanley. Na busca por prosperidade, os pais tentaram levar em conta os interesses de cada membro da família, mas a decisão tomada mudou fundamentalmente a vida de toda a família. Sean não queria deixar sua terra natal, seus amigos e sua Mary Jane, mas a decisão dos pais já havia sido tomada. Os Erds deixam a cidade onde seus filhos nasceram e foram criados e se mudaram para outro estado. Assim, em 2005, como o destino quis, a família Erd se estabelece na casa da mãe de Donna na pequena cidade de Spring Hill, na Flórida, onde começam uma nova vida. A mudança foi como um sopro de ar fresco para toda a família, porque a decisão foi a certa. A avó de Sean e Stanley estava se recuperando. O coração de Sean estava partido. Ele sentia falta de sua banda na qual tocava, seus passeios com Mary Jane e as reuniões em sua cidade favorita. Mas é impossível para o alegre Sean ficar triste por muito tempo. E depois de um tempo, uma nova vida se torna tão plena quanto aquela de que ele sentia falta. Donna e Samuel conseguiram seguramente um emprego na igreja presbiteriana, onde passavam quase todo o tempo. Donna cuidava das crianças na creche e Samuel ajudava na capela. Com o passar do tempo, os irmãos se aproximam novamente e fazem novas amizades juntos novamente na escola. A vida antiga parece ressuscitar em um novo lugar. Sean toca na banda da escola novamente. Stanley frequenta uma escola de artes marciais que fica a apenas alguns quarteirões de sua nova casa. Apesar dessa nova vida ocupada, Sean não consegue parar de pensar em Mary Jane. Todas as noites depois da aula, ele se tranca em seu quarto e eles conversam ao telefone por horas. As despedidas terminam da mesma maneira, com Sean dizendo que sonha em se encontrar novamente. Cada vez ele promete que, depois de obter a permissão de seus pais, definitivamente irá vê-la. Enquanto o irmão mais novo crescia e mantinha seu primeiro amor em seu coração, o mais velho, Stanley, tentava se estabelecer na família à sua maneira. Quieto e calmo, Stanley, em virtude de sua rigidez e modéstia, parecia estar privado do calor e atenção dos pais. Na busca pela autoexpressão, ele toma uma série de más decisões que terão consequências terríveis para toda a família. Em maio de 2006, ele informa seus pais que pretende abandonar a escola e dedicar sua vida ao estudo das artes marciais e à criação de um clube de artes marciais. Mas o maximalismo juvenil leva o rapaz a uma má companhia, onde ele começa a se envolver em pequenas fraudes e a experimentar drogas ilegais. Em 2007, conexões disfuncionais eventualmente levaram Stanley à prisão. Ele foi pego roubando e acusado de crimes relacionados a fraudes. A notícia das travessuras do filho mais velho
Dá o primeiro golpe pesado em Donna. Ela acaba no hospital com um ataque cardíaco. Mas a situação é rapidamente resolvida com a ajuda de um advogado contratado pela irmã Jennifer. Ele habilmente defende Stanley, provando a falta de evidências diretas, o que permite que o rapaz saia rapidamente em liberdade, recebendo apenas uma sentença suspensa. Este episódio assusta muito Stanley. Ele se sente culpado e se fecha na esperança de ser compreendido e aceito por sua família. Tendo sobrevivido aos eventos assustadores que aconteceram com Stanley, Shawn não diz nada aos seus pais sobre suas decisões. Durante suas férias de verão, ele consegue um emprego como garçom. Tendo economizado algum dinheiro, ele deixa apenas um bilhete para sua mãe para ir à Califórnia ver Mary Jane. A longa viagem de ônibus de 2 dias até sua amada parecia uma eternidade. A paisagem mudava pela janela. O dia se transformava em noite, e Shawn imaginava como na estação final ele a veria. Sua Mary Jane. O motorista anunciou a parada final e o ônibus parou. Shawn estava pronto para correr até ela, pois já havia visto seu rosto feliz através da janela, e seus longos cabelos que ela estava colocando atrás das orelhas com os dedos. Eles passaram alguns de seus dias mais felizes juntos. Eles fizeram piqueniques assim como tinham feito em seus melhores dias do ensino médio. Shawn havia confessado seu amor a Mary pela primeira vez, e era mútuo. Após outro passeio, os jovens se sentaram em um banco. Shawn sentiu-se mal. Seus olhos ficaram pretos. Ele desmaiou. Shawn acabou no hospital. O jovem rapaz estava desaparecendo como um fósforo em questão de dias. Mary Jane contatou a irmã de Shawn, Jennifer, que voou urgentemente para a Califórnia. Os médicos diagnosticaram a causa de um desaparecimento tão rápido de um rapaz forte e robusto. A borreliose transmitida por carrapatos começa repentinamente e muito rapidamente causa complicações de vários tipos, até inflamação do cérebro. Uma difícil luta pela vida e saúde de Shawn começou. Os médicos lutaram pela vida do rapaz por muito tempo. Mais de 1 mês de coma e 6 meses de reabilitação o ajudaram a voltar do outro lado do mundo. Shawn teve muita dificuldade para se recuperar por muito tempo. Uma picada de carrapato em um passeio de verão acabou sendo uma lesão séria para ele. Jennifer levou seu irmão de volta à Flórida, onde ele enfrentou terapia e uma longa recuperação. Mary Jane ficou esperando novamente. A única fonte de comunicação para os amantes era o telefone. Uma série de problemas e doenças inesperadas uniu a família Erd. Donna faz tudo o impossível para livrar completamente seu amado filho Shawn das consequências de uma doença grave. Ela monitora cuidadosamente sua dieta e exercícios. Tal cuidado atencioso leva a uma recuperação total de Shawn e ao ressentimento interno e ciúmes de Stanley, que ele nutre em pedaços. O retorno e a tragédia iminente. Após algum tempo, Shawn recuperou suas forças e voltou aos seus estudos em música. Em 2009, ele termina seus estudos e sonha em ir até sua Mary Jane para voltarem juntos e apresentá-la aos seus pais como sua favorita. Mas os planos de Shawn não estão destinados a se concretizar. Stanley apresenta seu irmão à garota dos seus sonhos, Samantha Rowe. Samantha, uma nativa da Flórida, rapidamente encontrou uma linguagem comum com os dois irmãos. Stanley estava apaixonado e simpatizava com ela, mas a garota ficou impressionada com o alegre e sociável Shawn. Por algum tempo, Stanley corteja ativamente Samantha, e ela aceita seus sinais de atenção. Vários encontros românticos terminam com um beijo apaixonado. Stanley está imensamente feliz, mas Samantha, que disse sim ao irmão mais velho, ainda está pensando no irmão mais novo. Samantha decide escrever uma mensagem para Shawn na qual ela confessa sua simpatia por ele e o convida para um passeio pela cidade. O rapaz concorda, e eles passam a noite caminhando ao longo da orla e conversando sobre Stanley e Mary Jane. Shawn não procura conquistar a garota. Afinal, ele há muito pertence a outra. Uma Samantha rejeitada escreve uma mensagem para Stanley e lhe diz que Shawn tem saído com ela e confessa que realmente gosta dela. Stanley ficou furioso. Naquela mesma noite, ele subiu ao quarto de seu irmão, onde eles tiveram uma conversa. No início, os irmãos conversaram calmamente. Então suas palavras se transformaram em gritos e depois houve um silêncio mortal. Os pais estavam em casa,
mas os irmãos às vezes esclareciam as relações de forma bastante barulhenta, então eles não viram nada de especial no que havia acontecido. A mãe foi a primeira a perceber que Sean estava desaparecido. Ele não havia retornado suas ligações. Relembrando a noite anterior, ela obteve a explicação de Stanley de que Sean havia saído de casa após uma discussão. A descoberta chocante. Após 2 dias de busca, a polícia recebeu uma ligação assustadora. Quem ligou foi Jennifer, a irmã de Sean. A atendente que recebeu a chamada ouviu apenas um grito feminino no receptor. Um gemido masculino penetrante podia ser ouvido ao fundo. Após repetidos pedidos para se acalmar, a atendente finalmente registra o pedido de ajuda. Jennifer continua gritando, ela implora por ajuda e relata: "Meu Deus, meu irmão Stanley matou Sean. Ele está na casa conversando com a mãe dele. O pai está enlouquecido deitado sobre o filho morto que foi enterrado no chão desde o início da manhã de sábado. Meu Deus, estou implorando por ajuda." Os policiais que chegaram à cena da tragédia observaram uma cena horripilante no quintal da casa. Samuel estava ajoelhado, com as 2 mãos pingando terra. Ele estava puxando o corpo de seu filho da terra úmida, gritando e tentando limpar a terra de Sean. Em um instante, um bairro tranquilo, cheio de gramados esculpidos, onde os 2 jovens irmãos frequentemente acenavam para os vizinhos, transformou-se na cena de uma tragédia violenta. E agora a família Erd, que antes criava 2 filhos, ficou com uma lembrança horripilante de cavar na terra apenas para encontrar um de seus filhos e assistir o outro filho sendo algemado e levado embora. Stanley Erd foi detido sob suspeita de homicídio premeditado. Em seu primeiro interrogatório, ele revelou que não tinha intenção de matar seu irmão. Em um momento de raiva, ele atingiu Sean na cabeça. A lesão resultante fez Sean cair. Stanley verificou seu pulso, percebendo que seu irmão mais novo estava morto. Ele amarrou o corpo e o carregou pela janela para enterrá-lo no gramado atrás da casa. As palavras de Stanley no inquérito: "Eu o enterrei, afinal é isso que se faz com pessoas mortas." Essas palavras soam como o cálculo frio de um assassino em série, não de um irmão amoroso. Em sua defesa, Stanley Erd disse que fez isso por sua mãe. Ele queria protegê-la do choque que ela poderia ter recebido com a notícia. Depois, Stanley planejava mover o corpo de seu irmão para reenterrá-lo, uma vez que seus pais tivessem ido embora. O comportamento de Stanley durante o interrogatório variava. Ele chorava e confessava o que havia feito e estava obviamente arrependido, apresentando como um acidente, ou ele culpava Sean com ódio nos olhos. Stanley falava de forma muito dura e desagradável sobre seu irmão mais novo. Ele o chamava de culpado por todos os seus problemas e admitia que havia vencido a rivalidade pelo amor de sua mãe e de Samantha. Naquele mesmo dia, Stanley foi acusado de homicídio em 2º grau e levado sob custódia sem fiança. 2 dias depois, a doutora Barbara Wolf realizou uma autópsia no corpo de Sean. Ela apresentou ao tribunal os resultados do exame forense, que indicavam que o pescoço da vítima mostrava hematomas sob a pele, e marcas de corda estavam presentes, indicando que o pescoço havia sido comprimido para dificultar a respiração. O exame concluiu que a morte foi resultado de uma lesão na cabeça infligida e asfixia. O promotor assistente Pete McGough procedeu a examinar minuciosamente o caso. Em 25 de fevereiro de 2011, a primeira audiência começou, presidida pelo juiz distrital Stephen Rushing. Na segunda fileira estavam os pais de Stanley, Donna e Samuel Erd. Eles choravam enquanto assistiam seu filho mais velho sendo conduzido à sala do tribunal sob escolta. O julgamento e suas revelações. Em 9 de abril de 2013, o julgamento começou no Tribunal de Hernando, presidido pelo juiz distrital Anthony Tati. A defesa foi liderada pelo advogado Alan Hunter, enquanto o promotor Pete permaneceu do lado da acusação. O principal objetivo da promotoria era convencer o júri de que Stanley havia planejado cuidadosamente o crime. O advogado de defesa Alan afirmou que houve uma briga espontânea que levou ao desfecho trágico. No encerramento, Alan apelou ao júri para que levasse em consideração a tentativa de Stanley de encobrir o crime em nome de boas intenções. Stanley Erd foi acusado de homicídio premeditado em 1º grau
e enfrentava uma sentença obrigatória de prisão perpétua, se condenado por essa acusação. A sentença foi marcada para 13 de maio. O destino de Stanley estava nas mãos do juiz distrital Anthony Tati, que presidiu o julgamento de 5 dias. O homicídio em segundo grau é punível com até prisão perpétua. Stanley Elias Eard sempre disse que nunca teve a intenção de matar seu irmão 3 anos atrás, antes de enterrá-la no quintal da frente da casa. Antes do julgamento, Eard rejeitou uma oferta dos promotores para se declarar culpado de homicídio em segundo grau, em troca de limitar sua sentença de prisão a 20 anos. Eard permaneceu impassível enquanto o escrivão lia o veredito. Os pais dos irmãos, Samuel e Donna, choravam silenciosamente enquanto o júri deixava a sala do tribunal. Os soluços de Samuel Eard se transformaram em gritos, e numerosos parentes se reuniram em torno de Donna e Samuel. O júri concordou que Eard não planejou matar Sean, de 19 anos, mas o júri não o absolveu completamente da culpa. Após deliberar por cerca de 2 horas e meia, 9 mulheres e 3 homens consideraram Eard culpado de homicídio em segundo grau. Durante todo esse tempo, os Eards disseram que acreditavam no relato de Stanley sobre o que aconteceu nas primeiras horas da manhã de 19 de junho de 2010 e criticaram o escritório do promotor estadual por apresentar as acusações. Mais tarde, na sexta-feira, Samuel E. disse que o defensor público-chefe assistente Alan Lanter fez um excelente trabalho. A família questionou a adequação da sentença. Eles entraram com um recurso para apelar do veredicto, mas foram negados. Realmente não consigo entender como o júri chegou a um veredicto de homicídio em segundo grau em cerca de 2 horas, disse Samuel Eard. Apesar disso, nossa fé não foi abalada, disse ele. Um fato não foi discutido durante o julgamento. Após a morte de seu irmão, Stanley puxou seu corpo para fora da janela do quarto de Sean e o enterrou em uma cova rasa no quintal da casa da família em Spring Hill. Samuel Eard encontrou o corpo de Sean 2 dias depois. O promotor assistente Pete McGough começou seus argumentos finais no julgamento mostrando aos jurados fotos do corpo de Sean coberto de terra, deitado em posição fetal no buraco. Este não é um caso de romance policial, disse McGough. Ele observou que Stanley, quando questionado pelos detetives no dia em que o corpo de seu irmão foi encontrado, mudou seu testemunho até 6 vezes, dizendo que inicialmente não sabia nada sobre a morte de Sean. 2 dias após o funeral de seu irmão, de acordo com McGough, Stanley enviou mensagens do celular de Sean para membros da família dizendo que Sean supostamente havia ido para a Califórnia para ficar com sua namorada Mary Jane. Também em nome de Sean, ele se correspondia com Samantha, dizendo que não queria se comunicar e que ela deveria prestar atenção em Stanley. Após horas de interrogatório, Stanley disse que Sean havia morrido durante uma luta no quarto naquela manhã. Ele alegou ter ouvido um estalo no pescoço de seu irmão quando caíram no chão. Ele então escondeu o corpo de Sean para proteger sua mãe, Donna, que tem um coração fraco. Ele disse que planejava contar a seu pai depois que sua mãe partisse em uma viagem. Essas lesões que o réu infligiu com suas mãos constituem assassinato, disse McGough. E ele também chamou a atenção para o testemunho e as declarações de Stanley aos detetives sobre as tensões crescentes em relação a Samantha Rowe. Ele também chamou a atenção para o testemunho sobre uma conversa que Stanley teve com seu irmão e um amigo sobre vingança nas semanas anteriores à morte de Sean. Nessa conversa, o amigo testemunhou que Stanley disse que se fosse matar alguém, ele atingiria a pessoa na parte de trás da cabeça e enterraria o corpo no quintal. Essa evidência era tênue na melhor das hipóteses e não poderia dissipar a dúvida razoável. Alan Lanter disse ao júri. Um crime envolve um ato com um resultado pretendido, disse Lanter. Sim, ele esteve envolvido na morte de seu irmão, mas ele não matou seu irmão. Lanter apontou para o testemunho de um patologista forense que disse que o golpe na cabeça, combinado com outros fatores, o alto teor de álcool no sangue de Sean e possível inchaço cerebral persistente devido à borreliose, provavelmente levou à sua morte. O patologista também testemunhou que bater a cabeça no criado mudo do quarto quando os 2 homens caíram poderia ter sido suficiente para matar Sean. Lembrou ao júri o testemunho de Donna Eard, que disse que Sean sofria de graves mudanças de humor,
após sofrer de borreliose. Em um ponto de seu testemunho, Donna Eards chamou a morte de Sean de um acidente. O júri também poderia ter considerado Stanley Eard culpado de homicídio em terceiro grau, ou homicídio culposo. Chamando o caso de homicídio perdoável, Lanter pediu aos jurados que não deixassem as fotos horríveis do corpo de Sean e a má decisão de Stanley de enterrá-la no quintal distraí-los do que levou à sua morte. Stanley Eard fez algo horrível depois que Sean morreu, disse Lanter, mas ele não é o assassino. O veredicto e suas consequências. Durante a sentença final, a excitação tomou conta dos pais Eard. O juiz Anthony impôs uma sentença de 50 anos de prisão sem liberdade condicional. Os pais estavam arrasados. Um dia miserável havia tirado 2 filhos deles de uma só vez. O assassinato a sangue frio de um homem inocente, e ainda por cima um irmão, está claramente além dos limites da resposta humana adequada. Na história bíblica, o irmão assassino Caim foi banido do paraíso como punição. Mas ele resolveu o problema de maneira diferente, eliminando a fonte de seu remorso. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.